Desde quando me lembro, sempre soube que havia algo errado na minha história. Não era falta de amor que eu sentia. Não exatamente isso, mas uma ausência colossal, um vazio, uma ausência que não se preenche com nada além de perguntas sem respostas. Eu fui abandonada pela minha mãe no dia em que nasci. Isso mesmo. No exato instante em que minha vida começou. A dela se desfez de mim como se eu fosse um peso incômodo, uma bagagem que ela não quis carregar. Cresci ouvindo o silêncio ensurdecedor de quem deveria ser o meu porto seguro. Não tive mãe. Só uma ausência que doía como um punhal cravado na pele, mas que de alguma forma me fez mais forte. Não era fácil. Longe disso. Passei por dificuldades que muitas pessoas não imaginam, mas aprendi cedo que a única pessoa em quem poderia confiar, verdadeiramente, era eu mesma. Construí minha fortaleza tiolo por tiolo, lutando contra o mundo, contra o preconceito, contra a dor da rejeição. E me tornei uma empresária de sucesso, em São Paulo. Não uma empresária qualquer, mas alguém que subiu degrau por degrau na escada do sucesso, que investiu, criou, arriscou. Eu estava finalmente no controle da minha vida. Mas a vida tem um jeito cruel de jogar no nosso caminho as surpresas mais amargas. Foi numa manhã comum, enquanto eu revisava relatórios na sala do meu apartamento em Higienópolis, que a notificação chegou, um envelope simples, mas que carregava dentro dele um peso insuportável. Era um processo movido pela minha mãe biológica. Ela, que me abandonou, que nunca fez questão de me conhecer, que simplesmente me descartou. Ela exigindo uma pensão mensal de mais de R$ 10.000, alegando que era idosa, incapaz de se sustentar, que precisava de mim. Sentia a raiva explodir dentro de mim, como um vulcão em erupção. Como ela ousava? Depoado tudo, ela tinha a audácia de aparecer, de tentar arrancar de mim o que eu conquistei com suor, com lágrimas, com sangue. Não havia espaço para compaixão, não havia perdão. Isso havia fogo, fogo de uma vingança, que começava a queimar a minha alma. A minha resposta imediata foi preparar minha defesa. Contratei os melhores advogados, pesquisei cada detalhe da vida dela, e comecei a montar um plano que não apenas a derrubaria no tribunal, mas que mostraria a ela quem realmente eu era, menos a filha que ela desprezou, mas que agora estava de volta, para tomar o que era dela, não como vítima, mas como vencedora. E eu não iria parar por aí, enquanto o processo corria. Comecei a investigar o passado dela, suas conexos, seu estilo de vida atual. Descobri que, ao contrário do que dizia, ela não vivia na pobreza, mas sim numa residência modesta, porém confortável, numa região afastada da cidade, onde contava com a ajuda esporádica de vizinhos e familiares distantes. Não era, exatamente, uma mulher completamente sozinha e desamparada como alegava. Decidi que minha vingança não poderia ser apenas jurídica. Ela precisava sentir, no âmago do seu ser, o peso de ter me abandonado, o peso de ter tentado me usar, depois de 28 anos. Com a ajuda dos meus advogados, arquitetamos uma estratégia para mostrar ao juiz que ela tinha condições de se manter e que a pensão era uma tentativa clara de extorsão. Mais do que isso, comecei a mover minhas peças para que ela fosse desacreditada publicamente, para que sua imagem fosse desmanchada como um castelo de cartas. Eu não deixaria que ela manchasse meu nome, minha reputação e tudo o que construí, e enquanto isso, a raiva crescia. Crescia e se transformava em um desejo frio e calculista de vingança. Sabia que ela jamais poderia saber o que eu estava planejando. Por isso, mantive tudo em segredo, agindo pelas sombras, manipulando cada movimento, preparando o terreno para a maior das reviravoltas. Ela havia me dado as costas, quando eu mais precisava. Agora, era minha vez de virar as costas para ela. E mais, de colocá-la onde ela merecia estar, esquecida, sem luxo, sem conforto, numa realidade que a fizesse sentir, pelo menos um pouco, a dor do abandono que ela me causou. O processo era apenas o começo. A batalha verdadeira estava por vir. Depois de receber a notificação do processo, meu dia a dia virou um campo de batalha silencioso. Eu não tinha tempo para sentimentalismos, para dúvidas ou hesitações. Aquela mulher que me abandonou antes mesmo de eu abrir os olhos no mundo
que fingia agora ser uma vítima frágil e necessitada, merecia o que eu tinha de mais frio e calculista dentro de mim. Eu não me deixaria ser a personagem coadjuvante da história dela. Eu seria a protagonista da minha própria vingança. Nos primeiros dias, concentrei-me em reunir provas. Contratei detetives particulares para seguirem seus passos, para descobrir se ela realmente precisava daquela pensão ou se estava apenas tentando tirar vantagem da situação. As respostas começaram a aparecer. Minha mãe vivia num bairro simples, mas longe de ser miserável. Ela frequentava um centro comunitário onde participava de atividades regulares, tinha acesso à ajuda social e não aparentava a fragilidade que alegava no processo. Enquanto isso, nas reuniões com meus advogados, arquitetávamos a defesa que iria derrubá-la completamente. O plano era expor publicamente a farsa, desmascarar a mentira da incapacidade e provar que ela tinha total condições de viver, sem depender da pensão que pedia. A estratégia jurídica envolvia não só o tribunal, mas também a opinião pública. Minha reputação estava em jogo, e eu não deixaria que uma história de abandono se transformasse numa mancha no meu nome. A raiva que sentia era o combustível que me impulsionava. A cada nova descoberta, a cada detalhe que reforçava a farsa da minha mãe, eu sentia meu desejo de vingança crescer. Não era só sobre o dinheiro, era sobre justiça, era sobre dar a ela uma prova concreta de que eu não era mais a criança desamparada que ela jogou fora. Eu era a mulher que havia reconstruído sua vida sozinha, que havia conquistado tudo com esforço e coragem. A minha rotina mudou. Entre reuniões de negócios e compromissos empresariais, eu dedicava horas para planejar cada passo daquela batalha. Eu me cercava das pessoas certas, aquelas que poderiam me ajudar a derrubar minha mãe, no tribunal e na sociedade. A ideia do Viela humilhada não me agradava, mas Eda Fascla pagar pelo que me fez era o que mantinha meu foco nesse processo. Comecei a lembrar de momentos da minha infância que eu havia tentado esquecer. A sensação de abandono, a dúvida constante se eu era digna de amor, o vazio que nada conseguia preencher. Era doloroso, mas agora aquela dor se transformava em força. Eu não deixaria que ela me destruísse de novo. Dessa vez eu teria o controle. Ao mesmo tempo, comecei a investigar as redes de apoio da minha mãe. Descobri que ela tinha familiares distantes, mas ninguém que realmente quisesse se envolver com ela. Percebi que, se eu conseguisse afastá-la das pessoas que a ajudavam, ela ficaria completamente sozinha. Essa foi a chave para o meu plano final. Fazer com que ela fosse dependente do Estado, que acabasse internada num asilo comunitário, longe de qualquer luxo ou conforto. Para isso, comecei a trabalhar discretamente para influenciar as instituições responsáveis pelo cuidado dela, com o apoio de um contato dentro da assistência social. Comecei a plantar informações que mostravam minha mãe como incapaz de se sustentar sozinha, mas sem revelar minhas verdadeiras intenções. A ideia era que, ao final do processo, ela fosse encaminhada para um asilo comunitário, um lugar simples e longe das regalias que talvez ela tivesse imaginado. Minha vida pessoal sofreu durante esse período. As noites eram longas, cheias de ansiedade e pensamentos obsessivos sobre a batalha que estava travando. Eu evitava me deixar levar pela tristeza, porque sabia que isso seria uma fraqueza que minha mãe poderia explorar. Eu precisava ser forte, implacável. Em meio a tudo isso, meus negócios prosperavam. A força que eu encontrava na minha vingança parecia se refletir na minha empresa, que crescia a passos largos. Eu me orgulhava de cada conquista, porque era uma prova viva de que eu não precisava de ninguém para vencer. Eu era dona do meu destino. Quando finalmente chegou o dia da audiência, eu estava pronta, não apenas com provas sólidas, mas com a certeza de que aquela era a minha chance de fechar o capítulo mais doloroso da minha vida. Minha mãe, por outro lado, parecia uma sombra do que eu imaginava. No tribunal, ela tentou se passar por vítima, mas suas mentiras começaram a cair diante das evidências que apresentei. A juíza, uma mulher rigorosa e justa, não se deixou enganar. As provas da minha mãe, vivendo uma vida confortável, frequentando atividades sociais e não
demonstrando incapacidade real, foram decisivas para o caso. A sentença foi clara. O pedido de pensão foi negado, e ela deveria arcar com as custas do processo. Mas a minha vingança não parava aí. Com a decisão judicial em mãos, avancei com o plano para que minha mãe fosse encaminhada ao asilo comunitário. As informações que eu havia plantado começaram a surtir efeito, e as autoridades responsáveis passaram a monitorar sua situação. Em pouco tempo, ela recebeu a notificação de que teria que se mudar para a instituição. Eu senti uma mistura de emoções. Não era alegria, nem satisfação plena, mas uma sensação de justiça sendo feita. Ela que havia me abandonado, que havia tentado se aproveitar de mim, agora estava sendo colocada num lugar simples, longe do conforto que eu desfrutava. Era a minha forma de dizer que a vida não perdoa e que tudo tem seu preço. Por fim, fechei esse capítulo da minha vida com a certeza de que a vingança tinha sido completa. Eu havia enfrentado o passado, havia usado a minha raiva como força motriz e havia saído vitoriosa. Minha mãe, a mulher que um dia me rejeitou, agora estava à mercê do destino que ela mesma escolheu. E eu, finalmente, podia respirar em paz, sabendo que era dona da minha própria história. Você teria coragem de negar ajuda à mãe que te abandonou? Comente aqui embaixo. O que você faria no lugar dela? O processo judicial e a vitória na corte foram apenas o início de um movimento maior que eu sabia que precisava fazer para garantir que minha mãe não apenas fosse afastada da minha vida, mas que pagasse pelo abandono, pela audácia de tentar me sugar depois de tudo o que me negou. Eu não queria apenas vencer no tribunal, eu queria uma revanche completa, uma virada que deixasse claro para ela e para o mundo que eu não era mais aquela menina vulnerável, mas uma mulher poderosa, fria e decidida a não deixar pedra sobre pedra. Logo após a audiência, enquanto minha mãe ainda tentava digerir a derrota, comecei a mover os bastidores para garantir que ela fosse encaminhada ao asilo comunitário que eu havia pesquisado e selecionado cuidadosamente. Não era um local de luxo, longe disso, mas um lugar que garantiria que ela tivesse o mínimo necessário para sobreviver, porém sem nenhum conforto extra, nenhum luxo, nenhuma mordomia que pudesse lembrar a vida fácil que ela sempre buscou. Meus contatos na assistência social foram fundamentais. Eu entreguei informações detalhadas sobre a vida dela, sobre sua suposta incapacidade, mas também sobre sua má índole, seus históricos de abandono e desleixo familiar. Eu sabia que isso não era apenas um processo burocrático, mas uma oportunidade para mostrar quem ela realmente era. Uma mulher que desistiu da filha e agora tentava se aproveitar dela. A notícia da internação foi um golpe. Minha mãe, que durante todo o processo tentou manter a pose de vítima, não teve mais como esconder sua verdadeira face. Fui informada por um funcionário do asilo que ela chegou ao local cheia de raiva, reclamando, negando a internação, tentando desesperadamente convencer os funcionários a deixá-la sair. Mas ninguém deu ouvidos. Ali naquele espaço modesto, ela estava presa, sem ninguém para defender suas mentiras. E, por mais cruel que pareça, aquilo foi a minha justiça. Enquanto tudo isso acontecia, eu seguia a rotina acelerada de uma empresária de sucesso em São Paulo. Cada reunião, cada negociação, cada decisão importante era uma reafirmação da minha força. Eu não precisava de ninguém para me salvar. Eu era minha própria heroína. Era a vingança viva, a prova concreta de que ninguém queima um ciclo de abandono sem se tornar uma pessoa capaz de tudo. No fundo, havia uma mistura complexa de sentimentos. Não havia amor e havia raiva, ódio, uma sede de justiça que se alimentava a cada passo. A lembrança dos dias solitários, das noites de silêncio, do vazio que a ausência dela me deixou. Tudo isso fervilhava em mim, como fogo. Eu não era apenas vingativa. Eu era uma mulher que queria provar para o mundo que a ausência dela não significava fraqueza minha. Nas semanas que se seguiram à internação da minha mãe, o silêncio que se instalou foi quase palpável. Não havia mais processos, não havia mais ameaças, apenas o peso da ausência.
mas dessa vez eu sentia que era eu quem estava no controle dessa ausência. Eu era a narradora da minha história, e o passado que um dia tentou me definir agora se resumia a uma memória distante, uma ferida cicatrizada, mas ainda visível. Porém, algo dentro de mim ainda não estava completo. A vingança tinha sido cumprida, sim, mas eu precisava me libertar totalmente desse capítulo. Era como se aquela mulher tivesse deixado marcas profundas, que ainda doíam, mesmo depois de tudo. Foi aí que decidi que não bastava Dixa lá isolada e sem recursos. Eu precisava mostrar que não havia espaço para ela na minha vida, que eu não só havia vencido, mas que a vida dela seria uma consequência do que ela me fez. Para isso, comecei a trabalhar numa rede de informações que isolaria minha mãe completamente. Cortei qualquer vínculo familiar que pudesse existir. Procurei informações que mostrassem que ela era uma mulher solitária, rejeitada até mesmo pelos poucos parentes que tinha. Usei essas informações para que as instituições responsáveis tivessem consciência do isolamento em que ela estaria. Ao mesmo tempo, mantive meus negócios crescendo. A cada conquista sentia a satisfação de estar cada vez mais longe daquele passado, cada vez mais dona do meu destino. Contratei uma equipe dedicada exclusivamente para monitorar o que acontecia com minha mãe no asilo, garantindo que ela não tivesse nenhuma mordomia além do essencial. Enquanto eu seguia esse caminho, recebia notícias de que minha mãe tentava de todas as formas conseguir ajuda externa. Telefonemas, cartas, pedidos para sair, tudo sem sucesso. A justiça tinha decidido, e ela tinha que arcar com as consequências do abandono, e assim, a balança da vida começava a se equilibrar, ainda que de maneira dura e cruel. Eu, que fui rejeitada, agora comandava os destinos dela. A venda era completa. E, com ela, uma sensação de poder e controle que eu nunca havia experimentado antes. Mesmo assim, eu sabia que precisava seguir em frente. O passado ficaria para trás, enterrado com minha mãe, naquele asilo comunitário, onde ela teria que aprender a lidar com suas escolhas. O silêncio que se instalou após a derrota da minha mãe no tribunal parecia quase ensurdecedor. Era um silêncio que trazia um alívio momentâneo, mas também uma inquietação profunda dentro de mim. Eu havia conseguido o que queria menos. Ela foi negada na justiça, encaminhada para o asilo, afastada da minha vida. Mas mesmo assim, aquela ferida, aquela ausência que me marcou, desde o nascimento, parecia ainda aberta, pulsante, exigindo mais de mim. Eu me perguntava, durante as longas noites de trabalho e reflexão, se a vingança realmente seria suficiente para apagar anos de abandono, de desamparo. A resposta não vinha fácil. O que eu sentia não era só raiva, mas um misto complexo de emoções que me consumia e me impulsionava ao mesmo tempo. Era como se o passado e o presente se chocassem dentro de mim, criando um turbilhão que eu precisava aprender a controlar. Nesse período, comecei a me afastar ainda mais das pessoas que poderiam me fazer mal ou me distrair. Minha vida social diminuiu. Meus contatos ficaram restritos ao ambiente profissional e às poucas pessoas em quem eu confiava de verdade. Tudo isso para manter o foco naquela batalha interna e externa que eu estava travando. Eu não podia deixar que nada atrapalhasse o que eu estava construindo, nem que sentimentos contraditórios me fizessem vacilar. Ao mesmo tempo, percebi que precisava criar algo mais, algo que simbolizasse a minha vitória definitiva sobre o abandono. Foi então que decidi usar a minha influência e meus recursos para transformar aquela história dolorosa em um exemplo de força e superação. Comecei a pensar em projetos sociais voltados para crianças e jovens que, assim como eu, haviam sido abandonados ou enfrentado dificuldades familiares severas. Queria transformar a minha dor em algo útil, em algo que pudesse ajudar outros a não se sentirem tão sozinhos e perdidos como eu me sentia no passado. Era uma maneira de ressignificar a minha história, de dar um propósito maior à minha luta e à minha vingança, porque no fundo eu sabia que só a raiva não bastaria para me libertar completamente. E enquanto organizava esses projetos, um sentimento diferente começou a surgir dentro de mim. Não era amor, não era perdão,
mas uma certa paz que eu nunca havia experimentado antes. Era a sensação de estar finalmente no controle da minha vida, de ter dado um basta no ciclo de abandono e injustiça que marcou minha infância. Eu ainda carregava cicatrizes, claro, algumas mais profundas do que outras, mas pela primeira vez sentia que podia olhar para o futuro sem medo, sem ressentimento paralisante. A vingança tinha cumprido seu papel, e agora era hora de construir algo novo, algo que fosse só meu. Nesse processo, me distanciei definitivamente da minha mãe biológica. Ela estava naquele asilo comunitário, lidando com a solidão que ela mesma havia escolhido ao me abandonar. Eu não queria mais contato, não queria mais sentir aquela dor reavivada. Era um capítulo fechado da minha vida. Minha empresa crescia, meus projetos sociais ganhavam força, e eu me sentia cada vez mais realizada. A raiva ainda existia, mas estava sob controle, transformada em uma energia positiva que me impulsionava a seguir em frente. E foi assim que, depois de anos de luta, consegui finalmente me libertar das amarras do passado. Minha mãe, que um dia tentou me usar, foi colocada no lugar que merecia. E eu, a filha que ela rejeitou, me tornei uma mulher vitoriosa, dona da própria história e do próprio destino. A justiça foi feita ou foi vingança demais? Se você já sentiu raiva de alguém da sua família, curta esse vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir essa história. Nos dias que seguiram a internação da minha mãe, percebi que a verdadeira batalha não estava apenas nos tribunais ou nos processos legais, mas dentro de mim mesma. A raiva, que antes era um fogo abrasador que me consumia, começou a tomar formas diferentes, mais controlada, mais estratégica. Eu entendi que, para vencer de fato, precisava transformar essa raiva em algo produtivo, em algo que me fortalecesse e garantisse que ela nunca mais pudesse voltar a me ferir. Minha mãe, aquela mulher que um dia me jogou no mundo, sem olhar para trás, tornou-se a maior motivação para eu construir uma vida que ninguém pudesse destruir. Cada projeto que eu lançava, cada negócio que eu expandia, era uma resposta direta ao abandono dela. Eu não estava apenas crescendo profissionalmente, estava crescendo como mulher, como ser humano, como alguém que recusava ser definida pelo passado. Em São Paulo, onde o ritmo frenético da cidade dita o tempo e o espaço, eu me sentia no centro de uma tempestade silenciosa. As ruas movimentadas, os prédios altos, os cafés lotados de gente apressada, tudo isso era o cenário onde eu lutava a minha guerra pessoal. Naquele caos urbano, eu encontrava força para continuar, para seguir em frente mesmo quando a lembrança do abandono ameaçava me afogar. Foi nesse cenário que comecei a articular meu plano mais audacioso. Garantir que minha mãe, que tentara me explorar, fosse isso. Não bastava que ela fosse internada num asilo simples, eu queria que ela sentisse, de verdade, o peso da solidão e da rejeição que me acompanhavam desde o nascimento. Para isso, comecei a usar minhas conexões e influência para garantir que nenhum parente ou conhecido pudesse ajudá-la. Eu queria que ela experimentasse o que eu vivi, a ausência de um verdadeiro lar, ao mesmo tempo. Mantinha minha fachada pública impecável. Ninguém que me conhecia podia imaginar a tempestade que eu enfrentava por dentro. A mulher de negócios de sucesso, elegante e segura de si, era o oposto daquela criança abandonada e cheia de cicatrizes. E eu gostava dessa dualidade, gostava de ser a dona da minha própria narrativa. Enquanto minha mãe se debatia na solidão do asilo comunitário, eu avançava com meus projetos sociais, voltados para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Essa era a minha forma de devolver ao mundo o que ele me havia negado, de transformar a dor em esperança. Era também uma forma de mostrar para mim mesma que a vingança não precisava ser só destrutiva, podia ser também construtiva. Mas, mesmo com toda essa força, havia momentos em que a raiva aflorava com intensidade, quase me dominando. Nessas horas, eu me lembrava das noites em claro, das lágrimas silenciosas, do vazio que parecia me engolir. Era nessas horas que eu escrevia, que colocava no papel tudo o que sentia, transformando aquela dor em palavras que me ajudavam a seguir em frente. O processo contra minha mãe se tornou um símbolo para mim.
Não apenas uma questão legal, mas uma batalha por dignidade, por justiça, por respeito. E eu não estava disposta a perder. Cada passo que eu dava, cada movimento que fazia, era calculado para garantir que ela não tivesse mais poder sobre mim. Ao longo dos meses, a notícia da minha vitória e da internação da minha mãe começou a se espalhar discretamente entre os círculos sociais que eu frequentava. Alguns ficaram chocados, outros admirados pela minha determinação. Mas para mim, tudo isso era secundário. O que importava era que eu finalmente estava livre. E foi assim, entre a construção da minha carreira, a luta contra meu passado e o fortalecimento da minha alma, que eu me tornei a mulher que sou hoje. Uma mulher que venceu não só uma mãe, mas também suas próprias dores e limitações. Eu aprendi que a verdadeira vingança não está na destruição do outro, mas na reconstrução de si mesmo. E é essa lição que carrego comigo, todos os dias, enquanto sigo o meu caminho, firme, decidida e implacável. A sensação de controle que comecei a sentir depois que minha mãe foi internada naquele asilo comunitário era uma mistura complexa de vitória e vazio. Eu venci a batalha externa, consegui derrotá-la no tribunal, desmascarar sua mentira, isolá-la socialmente e garantir que ela enfrentasse as consequências do abandono que me marcou para sempre. Mas a guerra interna ainda não havia acabado. Completamente, a raiva, embora menos explosiva, ainda pulsava em mim, como um tambor constante, lembrando-me das feridas que nunca cicatrizaram totalmente. Eu percebi que vingança é uma faca de dois gumes. Pode cortar o outro, mas também pode cortar a si mesmo, se não for usada com sabedoria. Por isso, decidi que precisava transformar essa raiva em algo que me fizesse crescer. Algo que me tornasse imbatível não apenas no mundo dos negócios, mas na vida. Não queria ser consumida pelo ódio, mas usar o ódio para construir uma fortaleza que ninguém pudesse derrubar. Nos meses seguintes, minha rotina tornou-se ainda mais intensa. Dividia meu tempo entre a expansão da minha empresa, que agora alcançava novos mercados, e o desenvolvimento dos projetos sociais que eu havia idealizado para ajudar crianças abandonadas e jovens em situação de risco. Era minha forma de retribuir ao mundo aquilo que ele não me deu na infância. Cada vitória profissional e cada sorriso de uma criança atendida era uma vitória pessoal, uma forma de dizer para mim mesma que eu estava no caminho certo. Minha mãe, por sua vez, desapareceu lentamente do meu radar. O asilo comunitário onde ela estava era modesto, mas suficiente para garantir que ela tivesse o mínimo de cuidados. Os funcionários relataram que ela passou por momentos de negação, raiva e depois uma aceitação resignada. Eu não sentia pena menos. Sentia a satisfação de saber que ela estava vivendo a realidade que escolheu, longe do luxo que um dia eu conquistei com tanto esforço. Apesar disso, mantinha um monitoramento discreto, garantindo que ela não tivesse nenhum privilégio extra, nenhuma facilidade que pudesse se transformar em conforto desmerecido. Eu queria que ela entendesse, mesmo que de forma dolorosa, o preço do abandono. A solidão era a sentença que ela merecia, a consequência direta das escolhas que fizera há tanto tempo. Enquanto isso, minha vida pessoal continuava a ser um desafio. A dor do abandono ainda reverberava em mim, mesmo com a vingança cumprida. Às vezes, nas horas mais silenciosas, eu me perguntava como teria sido minha vida se ela tivesse ficado, se tivesse me amado desde o começo. Mas logo afastava esses pensamentos, lembrando-me de que o passado não pode ser mudado, só o futuro pode ser construído. Foi nesse momento que conheci pessoas que me mostraram que a verdadeira força está na capacidade de perdoar, para beneficiar o outro, mas para libertar a si mesmo. Não que eu estivesse pronta para perdoar minha mãe, mas comecei a entender que precisava me libertar do peso do rancor para ser plena. A vingança tinha sido uma parte importante do meu processo, mas não seria o único capítulo da minha história. Nesse processo, mantive minha imagem pública impecável, em eventos sociais, palestras e encontros de negócios, e o amor, forte, determinada e bem-sucedida, que todos admiravam. Por trás daquela fachada, no entanto, havia uma mulher que carregava cicatrizes profundas, mas que estava aprendendo a conviver com elas, sem deixar que dominassem sua vida,
A raiva ainda existia, mas eu a dominava agora, canalizando-a para a construção e não para a destruição. Eu estava pronta para seguir em frente, para escrever novos capítulos da minha vida, onde a dor do abandono não fosse mais a protagonista, mas apenas uma sombra distante, que me lembrava de onde eu vim e o que eu superei. Minha mãe, naquele asilo, era apenas uma lembrança do passado, uma parte da minha história que eu tinha controlado e encerrado do meu jeito. Eu era a filha que ela rejeitou, mas também a mulher que se tornou imbatível, uma vencedora que não permitia que ninguém, nem mesmo quem a abandonou, definisse seu destino. Se você acredita que é possível transformar dor em força, escreva nos comentários. Eu escolho crescer. Sua história também pode inspirar outras pessoas. Aos poucos, aprendi que a verdadeira vitória não estava apenas na derrota pública da minha mãe, ou na sua internação no asilo comunitário, mas na minha capacidade de transformar minha dor em força, de virar o jogo da minha própria história. Cada dia era um desafio, um teste, para manter a raiva sob controle, para não deixar que o passado me dominasse. Eu precisava seguir em frente. E a única maneira de fazer isso era com determinação e propósito. Minha empresa, que o antes era só um sonho distante, agora se tornara uma realidade sólida, um império construído com suor e lágrimas. As reuniões no Itaim Bibi, os contratos assinados em salas luxuosas da Avenida Paulista, os jantares de negócios em restaurantes como o Figueira Rubió, tudo isso era o cenário onde eu mostrava ao mundo que a menina abandonada se tornara uma mulher de sucesso. Mas, mais importante, era a minha maneira de mostrar a mim mesma que eu podia vencer qualquer obstáculo. No entanto, apesar da minha vida profissional em ascensão, o passado continuava a me assombrar de formas inesperadas. Houve momentos em que a raiva, aquela chama que me manteve viva durante anos, ameaçou me consumir novamente. Era um ciclo difícil de quebrar, porque a dor da rejeição era algo que nenhuma conquista poderia apagar completamente. E mesmo sabendo que minha vingança havia sido cumprida, eu ainda sentia a necessidade de reafirmar meu controle sobre minha história. Foi então que decidi expandir ainda mais meu projeto social. Criei uma fundação dedicada a apoiar jovens, mulheres que, assim como eu, haviam sido abandonadas ou enfrentavam situações familiares difíceis. Eu queria dar a elas o que eu nunca tive: menos apoio, esperança, oportunidades. Para mim, aquela fundação era uma extensão da minha vingança, uma forma de garantir que ninguém mais passasse pelo que eu passei. Enquanto isso, minha mãe permanecia naquele asilo comunitário, isolada e longe do conforto que eu havia construído. Não havia notícias frequentes sobre ela, e eu não sentia a necessidade de buscar contato. O silêncio entre nós era definitivo, uma barreira intransponível que simbolizava tudo o que ela havia perdido e tudo o que eu havia conquistado. Nos bastidores, continuei a usar minhas conexões para garantir que ela não tivesse privilégios especiais. Queria que ela sentisse a realidade da solidão e da rejeição, um reflexo do abandono que ela me impôs. Para mim, aquela era a justiça que o destino reservou para ela. Mas a vida, como sempre, tinha seus próprios planos. Em meio a essa rotina intensa, recebi uma notícia inesperada. Um parente distante da minha mãe havia surgido. Alguém que aparentemente queria se aproximar de mim. Foi um choque, uma surpresa que mexeu com minhas emoções de formas que eu não esperava. Afinal, aquele era um mundo que eu havia tentado manter fora da minha vida, menos um mundo ligado ao passado, que eu queria esquecer. Decidi então encarar essa nova situação, com a mesma determinação que sempre me guiou. Marquei um encontro com esse parente, disposta a ouvir o que ele tinha a dizer, mas sem deixar que ele tivesse qualquer poder sobre mim. Eu era a dona da minha história, e ninguém mais poderia controlá-la. O encontro foi tenso, cheio de emoções reprimidas e palavras não ditas. Ele tentou explicar as circunstâncias do abandono da minha mãe. Falou sobre dificuldades financeiras, segredos familiares e um passado complicado que eu jamais havia conhecido. Mas para mim, nada disso mudava o que eu sentia. A dor do abandono era real, e a vingança que eu havia cumprido era merecida. Mesmo assim, aquela conversa abriu uma porta para algo que eu não esperava.
O entendimento de que, por mais doloroso que fosse o passado, faz parte de quem somos, e que a verdadeira força está em aceitar essa parte e seguir em frente. Eu não precisava perdoar minha mãe, mas poderia perdoar a mim mesma por carregar aquele peso por tanto tempo. Com essa nova perspectiva, comecei a sentir uma leveza que há muito tempo não sentia. A raiva, embora ainda presente, já não me dominava mais. Eu havia encontrado um equilíbrio entre a vingança e o perdão, entre o passado e o futuro. E foi assim, com um coração mais leve e a mente clara, que segui construindo minha vida, minha carreira, e projetos. Uma mulher que venceu não apenas a mãe, que a abandonou, mas também seus próprios fantasmas, pronta para enfrentar qualquer desafio que o mundo pudesse trazer, depois do encontro com o parente distante. Minha visão sobre a minha história começou a se expandir, ainda que a raiva continuasse presente. Foi uma espécie de despertar, onde compreendi que a vingança, embora necessária, não poderia ser o único combustível para minha vida. Eu precisava transformar tudo aquilo em algo maior, em um legado que me definisse além do passado doloroso. A partir daquele momento, comecei a investir ainda mais nos projetos sociais, transformando minha fundação numa referência para jovens, mulheres que, assim como eu, enfrentavam abandonos, dores e lutas diárias. Eu queria que essas meninas tivessem uma chance diferente, que soubessem que poderiam vencer, que não estavam sozinhas, que poderiam construir suas próprias histórias, mesmo diante das adversidades. São Paulo, com sua imensidão, era o palco onde essa transformação acontecia. Eu via as ruas movimentadas, as pessoas correndo, cada uma com suas batalhas, suas dores e suas vitórias, e sentia que fazia parte daquele universo, não mais como vítima, mas como agente de mudança. Os bairros, os cafés, os parques, todos esses lugares carregavam minhas conquistas e minha história. Enquanto isso, a figura da minha mãe permanecia como uma sombra distante, uma lembrança do que eu superei. No asilo comunitário, ela seguia sua vida simples, cercada por pessoas que não tinham ideia do impacto que ela teve na minha existência. Para mim, ela era um capítulo encerrado, uma página que eu virei com firmeza. A minha empresa prosperava cada vez mais. Os contratos fechados na Faria Lima, as parcerias estratégicas, a expansão para novos setores, tudo isso era materialização da minha força e da minha determinação. Eu mostrava para o mundo que ninguém poderia me definir pelo passado, que eu era mais do que a filha abandonada, que eu era uma mulher poderosa, uma líder. Porém, nem tudo era só sucesso e realizações. Havia momentos em que a solidão batia forte, quando a raiva e as cicatrizes emocionais se faziam sentir com intensidade. Nessas horas, eu me refugiava na escrita, nos relatos pessoais, que compartilhava apenas comigo mesma. Era um momento de intimidade, de conexão com minha essência, onde eu permitia que a dor e a força coexistissem. Com o tempo, aprendi a acolher essa dualidade, menos a entender que ser forte não significa não sentir, e que a vulnerabilidade pode ser uma fonte. Era uma lição dura, mas libertadora. O contato com outras mulheres que passaram por situações semelhantes também me ajudou a crescer. Histórias de abandono, superação, vingança e perdão se entrelaçavam nas conversas e encontros eu percebia que, apesar das diferenças, havia uma força comum que nos unia, menos a vontade de transformar a dor em algo significativo. E assim, a minha vida seguia, marcada pela intensidade, pela luta e pela superação. Eu havia fechado o ciclo com minha mãe, mas havia aberto um novo capítulo, onde a vingança era apenas um dos elementos da minha trajetória. A cada passo, eu reafirmava meu compromisso comigo mesma e com aquelas meninas que depositavam em mim suas esperanças. Eu não seria apenas a filha abandonada que virou empresária, seria uma mulher que usou sua história para transformar vidas e inspirar mudanças. Enquanto isso, São Paulo continuava pulsando ao meu redor, uma cidade cheia de desafios e oportunidades, assim como minha própria vida. E eu estava pronta para enfrentar tudo o que viesse, com a certeza de que, finalmente, eu era dona do meu destino.
A história ainda não acabou. Será que ela vai perdoar a mãe no final? Fica com a gente até o último segundo e prepare-se para uma virada inesperada. A cada dia que passava, eu sentia que o peso do passado, que durante tanto tempo me puxou para baixo, começava a se dissolver. Não porque eu havia esquecido a minha mãe ou o abandono cruel que ela me impôs, mas porque eu finalmente consegui me libertar do rancor que quase me consumiu. A vingança que eu executei foi o que me deu forças para isso. Uma revanche não apenas contra ela, mas contra todas as dores que a vida me impôs. Em meio ao frenético ritmo de São Paulo, entre reuniões de negócios e eventos sociais, eu encontrava momentos de reflexão profunda. A cidade, com seu barulho constante, seus prédios imponentes e sua energia incansável, era o reflexo da minha própria jornada. Uma luta constante, cheia de altos e baixos, mas sempre em movimento. Eu não podia parar, porque a minha história não permitia mais fraquezas. A fundação que eu criei se tornou minha maior realização pessoal. Ver aquelas jovens mulheres crescendo, encontrando oportunidades, superando seus próprios desafios, era a melhor vingança que eu poderia imaginar. Eu sabia que, ao ajudar essas meninas, eu estava construindo um legado que transcendia meu passado doloroso, que dava sentido à minha luta. No entanto, havia dias em que as lembranças da minha mãe ainda me visitavam como fantasmas insistentes. Eu me perguntava como ela estava vivendo, se havia sentido, nem que fosse por um instante, a falta que eu senti por toda a vida. Mas essas perguntas não me paralisavam mais. Elas serviam apenas para lembrar que eu havia feito tudo o que podia. Para fechar aquele capítulo, os relatos que recebia do asilo confirmavam que ela vivia numa rotina simples, sem luxo ou conforto, enfrentando a solidão que escolhera. Para mim, aquilo era justiça, menos a consequência natural do abandono que me marcou para sempre. Eu não nutria mais rancor, apenas a certeza de que ela tinha colhido o que plantou. Enquanto isso, minha vida pessoal começou a ganhar novas cores. Conheci pessoas que admiravam minha força, que se inspiravam na minha história, mas que também me ajudavam a encontrar equilíbrio e leveza. Percebi que, para seguir em frente, precisava abrir espaço para a felicidade, para as relax sinceras e para o amor, não aquele idealizado, mas o real, com todas as suas imperfeições. Foi um processo lento, cheio de altos e baixos, mas que me ensinou a importância de cuidar de mim mesma, de permitir que minha vulnerabilidade fosse parte da minha força. Aprendi que perdoar não era esquecer, mas sim libertar-se do peso que o passado impõe. Ao olhar para trás, para a menina que foi abandonada, sinto orgulho do caminho que percorri. Sei que minha mãe não será mais parte da minha vida, que o vínculo que um dia poderia existir foi rompido para sempre. Mas também sei que isso não me define. Eu sou mais do que aquela dor, mais do que aquela ausência. Hoje, sou uma mulher que escolheu seu próprio caminho, que transformou a raiva em força, que usou a vingança como um degrau para a liberdade. Minha história é a prova de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível se reerguer, se reinventar e vencer. Enquanto São Paulo continua pulsando ao meu redor, eu sigo minha jornada, menos firme, decidida e pronta, para construir um futuro onde o passado é apenas uma lembrança, e não uma prisão, chegando ao 10º bloco. Quero que sinta a resolução da jornada dessa mulher, que transformou o abandono em poder e vingança em libertação. Cada capítulo, cada dor, cada vitória que ela viveu, culminam neste momento de conclusão, onde passado e futuro finalmente encontram seu lugar, após anos de luta intensa, não apenas contra minha mãe, mas contra as sombras do meu próprio coração. Finalmente alcancei o ponto onde o passado perdeu o controle sobre mim. A vingança que executei, com toda sua frieza e precisão, serviu não apenas para punir quem me abandonou, mas para me libertar das correntes que me impediam de ser quem realmente sou. Minha mãe, aquela mulher que me lançou ao mundo e desapareceu, hoje vive numa realidade à altura do abandono que me impôs. O asilo comunitário é o palco silencioso da justiça que eu escrevi. Longe do luxo e do conforto, longe das ilusões que ela tentou manter,
enquanto buscava tirar de mim aquilo que nunca me deu, e embora não alimente mais rancor, é impossível ignorar que o preço que ela paga é o reflexo direto de suas escolhas na minha vida. Entretanto, o que mais importa é o que construi a partir daquela dor. Minha empresa cresceu, sei fortaleço, e se tornou um símbolo de perseverança e sucesso. Os projetos sociais que criei deram esperança a tantas jovens mulheres que enfrentam realidades semelhantes à minha. Cada sorriso que recebo dessas meninas é a prova viva de que minha história tem um propósito maior do que a simples vingança. Ao longo dessa jornada, aprendi que a verdadeira força não está na destruição do outro, mas na reconstrução de si mesmo. Vingança pode até dar satisfação momentânea, mas é a transformação interior que oferece liberdade verdadeira. E foi essa transformação que eu busquei, entre lágrimas, noites insones, batalhas judiciais e decisões difíceis. São Paulo, com seu ritmo frenético e suas ruas que nunca dormem, foi minha testemunha silenciosa. Cada café onde escrevia meus pensamentos, cada sala de reunião onde defendia minha empresa, cada evento social onde mostrava minha força, eram peças do quebra-cabeça da minha vida, menos uma vida que eu escolhi viver plenamente, sem medo do passado. Hoje, ao olhar para trás, vejo não apenas a filha abandonada, mas a mulher que venceu, que se ergueu das cinzas e se tornou dona do seu destino. Não permiti que o abandono definisse minha história. Pelo contrário, usei essa dor para me impulsionar, para construir um legado que ninguém poderia tirar. Sei que a cicatriz do abandono nunca desaparecerá completamente, mas ela não me controla mais. Sou dona da minha vida, da minha história, da minha felicidade. A vingança foi o começo dessa liberdade, mas foi a coragem de me reinventar que me tornou realmente livre. E assim, encerro este capítulo com a certeza de que, por mais dolorosa que tenha sido a jornada, ela me transformou na mulher que sempre desejei ser: forte, determinada, implacável, mas também cheia de esperança e disposta a construir um futuro melhor. Minha mãe ficou no passado, naquele asilo comunitário que simboliza a justiça da vida. Eu sigo em frente, vivendo o presente e construindo um futuro onde o abandono é apenas uma lembrança distante e a vitória é minha companheira constante. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana tem uma nova história real, com reviravolta, superação e justiça. E não esquece de deixar seu like para fortalecer o canal.